Me chamo Lucas Rebeque da Silva, venho por meio desse vídeo falar sobre o meu tema, que é a utilização de veículos aéreos não tripulados por produtores agrícolas. Aqui vai meus sinceros cumprimentos à banca avaliadora, que está presente por meio desta avaliação por vídeo, que por razão de motivos alheios à nossa vontade. Meus cumprimentos também àqueles que porventura se interessaram nesta defesa e acessarão esta apresentação futuramente. Minha apresentação tem como base dados de coletas de estudos científicos de aplicações diretas dos drones nos campos em diversos tipos de cultivo e utilizações agropecuárias. Os dois pesquisadores mais enfáticos e com maior influência no corpo teórico dessa defesa são Alexandre Luchetti e Rafael Kur, que dispuseram publicamente sua pesquisa à comunidade científica, de grande contribuição a este trabalho de conclusão. Inicialmente, é de vasto conhecimento que a agricultura brasileira é destaque no mercado internacional, devido aos excelentes números de produção e de produtividade no campo. Muito dessa produtividade se deve ao fato da inserção de novas tecnologias. Dentre essas tecnologias tem-se os veículos aéreos não tripulados, conhecidos popularmente como drones. A tecnologia é uma importante ferramenta de auxílio na gestão do agronegócio. Com ela é possível produzir de forma inteligente e assim aumentar os rendimentos do setor. No âmbito brasileiro, os drones são classificados conforme o propósito de uso. Se for para lazer, esporte, hobby ou competição, o equipamento é visto como um aeromodelo. Contudo, se o uso do mesmo drone for para as outras finalidades, pesquisa, levantamentos, comércio ou serviço, o aparelho passa a ser entendido como um veículo aéreo não tripulado, conhecido como van, desde que possua uma carga útil embarcada, como por exemplo câmeras, não necessárias para o equipamento voar. O objetivo dessa pesquisa é mostrar as vantagens e os benefícios que os veículos aéreos não tripulados vieram a exercer e auxiliar a produtividade no campo. Por definição, o VANT é um pequeno equipamento que se popularizou devido ao seu baixo custo, pelas diversas aplicações e fácil manuseio. Além de fins recreativos, pode-se utilizar para fins militares e de segurança pública, para monitoramento de trânsito, monitoramento de áreas de risco, para geoprocessamento, dentre outras utilizações. Na agropecuária, a aplicação de tal tecnologia ainda enfrenta crescimento gradual, necessitando de um olhar especial ao analisar suas vantagens e desvantagens, como sua aplicação. De acordo com a definição de Rafael Scrooge, os VANTs são aeronaves que possuem capacidade de voar sem tripulação e podem ser pilotados remotamente ou automaticamente. São equipamentos que ganharam muita popularidade com os drones. Os drones se popularizou e se inseriu com grande êxito na agricultura brasileira. O uso dos VANTs vem se firmando como uma importante opção na agricultura, visto que a utilização e aplicação de novos conhecimentos no meio rural auxiliam o produtor na identificação das estratégias que possam aumentar a eficiência. Sendo assim, o objetivo geral do estudo é descrever como é a utilização dos veículos aéreos não tripulados no campo. E como objetivo específico do texto monográfico é explicitar os aspectos gerais dos VANTs, demonstrar os modos de sua utilização na agricultura e expor como se dá a regularização e segurança de tal prática agrícola. Diferentes VANs oferecem melhor design e desempenho se comparados com aviões de reconhecimento fotográfico convencionais, por apresentarem pouco peso e tamanho pequeno, baixa velocidade de voo, o que implica em melhor obtenção de dados ópticos, altitude máxima maior e resistência. São diversas aplicações dos drones na agricultura, destacando-se o monitoramento de recursos naturais, análise de plantação, monitoramento de desmatamento e identificação de focos de incêndio como pulverizadores. A versatilidade das funções dos VANTs facilitou a sua inserção na agricultura brasileira. Várias as utilizações de drones no campo
o que está atrelado a alguns benefícios no dia a dia do produtor rural, como, por exemplo, o desempenho das atividades em um tempo muito menor se comparado com os outros métodos. O advento do VANT na agricultura pode ser considerado revolucionário, e isto pois, consoante o pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa, Carlos Souza, anteriormente era necessária análise individual de áreas, sendo registrada planta a planta, gerando morosidade e pouca agilidade na análise de solo. Isto pois, verifica-se a possibilidade do uso dos drones nas seguintes situações: contagem de semoventes, controle de detecção de pragas, controle ambiental da área, controle de reservatórios, detecção de pragas, estimativa de produtividade, monitoramento das condições fisiológicas do plantio, monitoramento de sensoriamento remoto, monitoramento do sistema de irrigação, trabalho de pulverização, trabalho de semeadura, dentre outros. Então, assim de modo geral, embora existam inúmeros modelos de drones, os mais utilizados são os multirotores e os de asa fixa. Drones multirotores são os mais populares e possuem mais agilidade no seu manuseio, ideal para fotografia em curto espaço. Além disso, possuem estrutura semelhante ao do helicóptero, podendo valer-se de movimentos verticais abruptos não possíveis nos aparelhos com asa fixa. Enquanto isso, os aparelhos de asa fixa podem atingir altas velocidades em razão do seu modelo de projeção, não encontrando tanta resistência no ar. Também atendendo grandes áreas de cobertura e possuem a capacidade de levar consigo uma maior quantidade de carga. No geral, ambos veículos possuem inúmeras utilizações e fatores positivos, sendo a escolha da agricultura utilizar qual dos dois veículos aéreos é de sua escolha. Ambos são produtos de altíssima qualidade, dependendo da necessidade da área e a função final a ser exercida, sendo um grandiosíssimo investimento positivo. Para o uso de drones, é necessário obedecer e considerar diversos requisitos gerais de segurança. Um dos mais importantes é que, para a destinação de uso, somente maiores de 18 anos podem operar os VANTs e auxiliar o projeto de voo. Além disso, também é vedado o transporte de pessoas ou de animais nos equipamentos de drone. Também se fez estritamente necessário o licenciamento, a habilitação e a certificação médica aeronáutica mediante a Força Aérea e a Agência Nacional de Aviação Civil. Também não se deve levantar voo dos equipamentos que não possuem autonomia suficiente para decolar, realizar a atividade ou pousar em segurança, ou seja, o drone deve estar devidamente abastecido ou carregado. Por fim, ao encerrar a análise de pesquisa, se torna nítido que a utilização da tecnologia nos campos se faz absurdamente necessária em termos de evolução tecnológica e informativa. De tal modo, a procura pela utilização de VANTs na agricultura cresce cada dia mais, em razão de suas enormes possibilidades de aplicação e prática nas lavouras. Para tal, então, a aplicação dos VANTs na agricultura agrícola se dá em diversas áreas, com possíveis aplicações nas tarefas de controle de praga, controle de produção, monitoramento de condições fisiológicas do plantio, monitoramento da irrigação, trabalho de pulverização e trabalho de semeadura, dentre outros. Ademais, também há múltipla divisão de veículos aéreos não tripulados para o uso agrícola. Entretanto, os mais comuns são os veículos de asa fixa e os veículos multirotor. Em tal ponto, é verificado que os veículos de asa fixa são mais rápidos e possuem melhor autonomia de voo, enquanto os veículos de multirotor possuem maior agilidade e necessidade de menor espaço para o manuseio. Por conseguinte, a utilização dos VANTs não pode ocorrer de forma deliberada e sem cuidados preventivos. Então, para isso, estão dispostos vários regulamentos de controle de espaço aéreo e de aviação civil, a fim de proteger e manter a segurança de todos os envolvidos.
Essa pesquisa foi de grande aproveitamento para fins acadêmicos e também profissionais. Foi de suma importância utilizar os conhecimentos adquiridos no decorrer da graduação, bem como foram os inúmeros aprendizados contraídos durante a redenção e estudo para a conclusão do curso. Encerro tendo a completa certeza de que utilizei bem dos recursos dispostos a mim pela instituição, agradecendo a orientação e tutoria de todos os professores que me ajudaram e auxiliaram durante a produção e formação integral da minha graduação no curso de agronomia. Obrigado.